Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, recentemente a gente teve uma polêmica sobre o namorado da Beamon e muitas pessoas me pediram pra falar sobre isso aqui no meu canal. E se você não sabe, a Beamon é uma streamer, ela streama desde 2017, ela participa do Ordem Paranormal, que é o RPG do Cellbit. Ela conta com mais de 800 mil seguidores no seu Instagram e o nome dela é Beatriz Posebon. A polêmica que a gente teve é porque ela teria começado a namorar com um rapaz e ela teria assumido esse rapaz no seu Instagram. Ah, mas foi só por isso? Ela só assumiu um cara no Instagram e as pessoas já ficaram assim? Não, pessoal. Na verdade, o que aconteceu? Ela assumiu esse cara. Eu procurei essa postagem pra poder ver o dia que ela postou, mas eu não achei. Eu achei só prints e nesse print tá cortado. Quando ela postou isso, vieram várias pessoas assim: nossa, eu conheço esse cara porque esse cara deu em cima de mim, lá, 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 lá. Mas até então era só isso. Algumas pessoas chegavam até a postar alguns prints, mas o que desencadeou real essa falação toda pelo namoro dela é porque a ex dele fez um exposed sobre esse cara no TikTok. Esse TikTok também não existe mais, ele também foi apagado e a gente vai entender um pouco mais pra frente. Eu cheguei até a ver, trouxe alguns prints também pra vocês, porque eu peguei de um canal do YouTube. E como é muito longo, sei lá, deve ter uns 7 minutos dela falando, eu vou resumir pra vocês, tá? Ela fala no vídeo que eles já tinham e sempre tiveram um relacionamento meio tóxico. Ela admite que ela já traiu ele e ela fala que ele também já traiu ela, só que ela fala que ela traiu ele só uma vez. Só uma vez. E ele traiu ela mais de 2 vezes, tipo, acho que mais de 3 vezes. E então a gente já vê que o relacionamento não era dos melhores, né, dela e dele. E ela também fala que ele era uma pessoa bastante distante. Então tinha dias que ele sumia, ficava várias horas sem responder. Quando ela perguntava o que tinha acontecido, ele aparecia com alguma desculpa, tipo, ah, sei lá, eu dormi, ah, tava jogando, tal. E isso pode até parecer bobo, mas quando você tem um relacionamento assim, isso é uma coisa que aos poucos vai degradando muito a sua saúde mental, muito mesmo. E quando você vê, você já tá muito, muito ansioso. E ela fala também que eles tinham várias brigas, eles tinham um relacionamento ioiô, eles iam e voltavam, iam e voltavam. E vale ressaltar que ela fala nesse vídeo que eles terminaram tem um mês. Eles terminaram dia 14 de junho. A gente tá no dia 28 de julho, tem um mês e uns dias aí. Então é muito recente, tá? Eu não tô nem falando de quando ele começou a namorar com a Beamon. Eu tô falando de quando ele terminou com a ex dele. A gente já vê aí um pouquinho as estranhezas. Além disso, ela também fala no vídeo que ela conseguiu algumas provas com outras garotas que ele flertava durante o relacionamento deles. E ela mostra que ele tinha várias playlists com várias garotas diferentes. Tipo, ah, fez essa playlist pra você. Tem essa playlist compartilhada, né, que fala. Tem essa playlist compartilhada com ele. E apareceu outra, ai, também tenho, ai, também tenho, ai, também tenho. E daí, ele sempre falava, ai... Ele sempre pegava um personagem, por exemplo, dessa ex dele, ela fala que ele pegava a Aileen e o Rigby, que são dois personagens do Hora de Aventura. Do Hora de Aventura, não. Do Apenas um Show, que eles são namorados. E ela falava que a Aileen era ela e o Rigby era ele. Aí pra outra, por exemplo, ele falava que, ai, sei lá, eu sou a Sally e você é o Jack, do Estranho Mundo de Jack. Tipo, só um exemplo pra vocês verem que ele sempre fazia isso. E ele sempre fazia isso com várias meninas. E ela também conseguiu outras provas de que ele combinava de encontrar com outras garotas. E ele fala, ai, vou começar a trabalhar mais, vou focar mais no trabalho pra poder ganhar mais dinheiro e poder ir aí pra te ver. Isso ele tava namorando, tá, pessoal? Isso ele ainda tava namorando com a ex dele. Então, ela diz que em março ele teria começado a conversar com outra garota em março desse ano. Só que ela também diz que março foi o melhor tempo deles do relacionamento. E ao mesmo tempo, ele também tava sempre falando com essa outra garota. Então ele tava falando assim: ai, você é tão linda, você é tão fofa. E ele tava falando a mesma coisa pra outra. Tudo isso que eu estiver falando, algumas coisas que eu não achar, eu vou tentar. Mas se eu não achar, eu não vou deixar. Mas a maioria das coisas que eu tô falando tem nesse vídeo do YouTube que eu achei.
E é bizarro porque o cara, ele fazia a mesma coisa com todas elas. Então, sempre tinha playlist, sempre tinham personagens pra eles se identificarem. E ele sempre falava, você é fofa, você é linda, e não sei o quê. Sempre elogiando a menina pra ela ficar com a autoestima lá em cima, né? Ficar se sentindo bem. Até que o relacionamento dele com a oficial, né? Que é essa menina do vídeo, vai esfriando. E ela vê que ele vai começando a se comportar estranho, então tem até uma vez que ela fala que no sábado, no jogo da Copa, ele sai com um amigo dele e ele enche a cara, ele bebe muito e começa a mandar várias mensagens confusas pra ela. E eles acabam discutindo e depois de um tempo eles acabam terminando. Então é um relacionamento que é muito tóxico, tanto do lado dele, principalmente do lado dele, mas também do lado dela. Não tem como um relacionamento desse jeito, nessa dinâmica, dar certo. Mas, resumindo, no dia 14, eles terminam. Terminam real, oficial. Só que antes desse término, ele chegou a falar pra ela que a Beamon tinha respondido a mensagem dele. Ele acho que respondeu os stories dela, alguma coisa assim, e ela respondeu a mensagem dele. Só que além de ele ter mandado isso pra namorada dele, que é ok, né, ser um famoso que você gosta de responder, você vai falar pro seu parceiro. Ele também falou pra amante dele. Então, ai, gente, meu Deus do céu. Esse cara, vocês vão ver que esse cara ele ia atirar pra qualquer lado, qualquer coisa que aparecesse, qualquer coisa que tivesse um buraco, até um cone de trânsito, ele tava flertando com o cone. Até que ele e a namorada dele meio que se esfriam, o relacionamento deles acaba. E ele começa a falar com a Beamon e tal. Depois de um tempo, ela chega até a postar, né? Assumir o relacionamento com ele, que novamente. Eu não posso falar a data pra vocês, porque eu só achei prints no perfil dela, não tem mais essa postagem, então eu não sei exatamente o dia. E quando ela publica isso, como eu falei pra vocês, começou a aparecer várias alegações e várias alegações. E a Beamon chega até a se pronunciar sobre essas alegações e principalmente sobre o vídeo. Eu vou deixar alguns cortes aí pra vocês verem já já, mas eu vou dar uma pincelada aqui pra vocês, pode ser? Então, gente, no seu pronunciamento, a Beamon separou em 3 tópicos, que o primeiro tópico é que ela não conheceu, tipo, ela não conversou com ele enquanto ele namorava com a ex dele, que no caso é essa ex do vídeo. Ela fala que ela tem muita sororidade e tal, e que ela não faria isso, porque quando ela tava ficando com um cara anteriormente a esse namorado dela, ela chegou a pegar uma conversa desse cara com outra menina e ela terminou com ele, não só por causa da traição em respeito a ela, mas também por conta da garota que parecia realmente estar gostando dele. Ela disse até que sentiu dó e que ela não gosta desse tipo de coisa. Lembra dessa palavra sororidade? Porque ela chegou até a falar essa palavra no seu pronunciamento. O segundo tópico é que ela diz que ele não parou de seguir meninas e de ter meninas nas suas redes sociais porque ele queria esconder algo dela. E sim porque foi um combinado que eles tiveram de tipo, a gente vai começar a ficar mais sério, então não quero que você tenha mais pessoas que você já se envolveu, tal, tal e tal. Entendeu? É só pra não parecer que ele tá escondendo alguma coisa e por isso ele fez isso. Segundo a Beamon, foi isso que aconteceu. Porque ele realmente parecia estar conversando com muitas meninas. Ela até chega a falar assim: mas eu também conversava com uns 4 meninos. Gente, pelo Twitter, óbvio, tem muita gente que é mentirosa e tal, mas tem muita gente que também tem provas. Pelas provas do Twitter, ele não tava falando com 4, ele tava falando com umas 15 pessoas. E ok, eu ia falar ok, ele era solteiro, mas não, ele não era solteiro. Então não é ok. Ela fala que ela é uma pessoa que não quer mais se prender, digo assim, tipo, porque ela terminou um relacionamento no começo do ano, né? E ela é uma pessoa que ela não quer se prender, então, tipo, se ela quer namorar, quer se apaixonar, ela quer ser livre e não quer ficar se segurando por causa de algo. Se ela sente isso, ela quer se entregar. E ela também fala sobre alguns tweets que teriam resgatado, falando que ela é amante, tipo, querendo dizer que ela é amante. Mas ela fala que esses tweets foram feitos em respeito a outro cara que ela já ficou. Uma pessoa que era não monogâmica, né?
E as pessoas tiraram de contexto pra falar que foi atualmente, que ela ficou com o cara que é esse João, que é o atual dela, enquanto ele namorava. Vamos lá. O primeiro tópico é: eu não estava ficando com o João enquanto ele namorava a menina em questão. Eu jamais faria uma coisa dessas. Vocês me conhecem, eu sou monogamia ou bala. Eu sempre fui assim. E eu não faria isso. Eu tenho muita sororidade. Inclusive, antes do João, antes do meu namorado, eu parei de conversar com um cara porque eu descobri que ele estava conversando com... que ele estava flertando e tendo conversas amorosas e coisas, quase namorando com outra menina. Aí eu descobri e eu parei de conversar com essa pessoa porque eu tenho sororidade, tá ligado? E eu fiquei com dó da menina. Então, eu definitivamente não sou a pessoa que ficaria com alguém que está em um relacionamento. Então, não, eu não tava ficando com o João quando ele namorava. As coisas que eu sei, eu conversei por cima com o João. Tanto eu quanto ele, a gente conversou bastante. Eu falei um pouco do meu relacionamento passado. Coisas que eu não posso abrir aqui. Coisas que eu passei dentro do meu relacionamento passado que foram difíceis pra mim. E a gente foi tomando enquanto a gente se conhecia, a gente foi tomando decisões um pelo outro pra que se a gente fosse entrar em um relacionamento, ficasse... É uma briga de ex-namorados e eu fui enfiada no meio. Nunca foi um segredo que ele assistia as minhas lives. Nunca foi um segredo. Ele sempre deixou muito claro. Uma das coisas que eu sempre converso quando eu começo a me relacionar com alguém é que, desde que eu terminei, claro, é que eu não me privo de amar. Então, sempre que eu começo a ficar com alguém, eu deixo as coisas muito claras. E eu falo: não estou pronta, não quero entrar em um relacionamento. A gente só tá curtindo, se conhecendo e ficando. Mas se em algum momento eu me apaixonar, e você se apaixonar, a gente pode sim tentar ter algo. Porque eu não vou me privar de amar. Caso eu me apaixone, você se apaixone. Enfim. E eu e o João nos apaixonamos, obviamente. E eu não me privei, né, de entrar em um relacionamento. E o que chateou as pessoas é que quando perguntam pra ela no chat o que você vai falar sobre ele ter ficado com outras garotas enquanto ele tava com outra. Porque isso não é mentira, isso é fato. Tem prova de que ele fez isso. Ela só fala que isso não diz respeito a ela. Isso diz respeito a ele e a ex dele. O que eu discordo, porque... Cara, não é que foi, sei lá, 7 anos atrás, 10 anos atrás. Isso foi há um mês atrás. Ele terminou com a ex dele um mês atrás, já começou a namorar com ela. E eles terminaram porque o relacionamento deles não dava certo, porque ele era super infiel e ele era super tóxico. E aí, o que pegaram muito no pé dela foi que ela falou que ela era uma pessoa que tinha muita sororidade, mas quando uma pessoa, né, uma outra mulher vem falar a respeito do namorado dela, não sou eu que tô falando isso, mas disseram que ela fica e que ela fica cagando pra isso. Então, ela também fala que não gosta que as pessoas se envolvam muito na sua vida pessoal e que isso diz respeito à sua vida pessoal. Porém, como ela é uma figura pública, ela também veio assumir um relacionamento super recente, tipo, do nada. As pessoas iriam ficar curiosas, né? Ainda mais depois desse exposed que aconteceu. As pessoas ficam curiosas. É chato, realmente. Eu imagino que deva ser uma coisa muito chata, mas é escolha da pessoa, de certa forma, expor, porque eles se conhecem há um mês, então, sei lá, pensa, uma amiga sua, uma pessoa que você considera, fala, eu tô conhecendo uma pessoa há um mês e teve todas essas polêmicas que diz que ele traiu, qualquer pessoa ia ficar, oi, você tá louca? Por que você tá ficando com esse cara? Entendeu? E o caso dela é um caso desses, de pessoas que expõem e depois não gostam muito que fale. É uma coisa um pouco complicada.
Outra coisa que também pegaram no pé dela e que não gostaram e que pegou mal pra ela foi ela ter falado que ela ia resolver isso juridicamente, porque isso é danos morais, isso que a menina fez, sendo que, desculpa, em nenhum momento a menina cita alguma coisa contra, fala alguma coisa contra ela fala que na verdade ela é fã da Beamon e que ela gosta dela e que ela tá fazendo isso como um alerta, porque esse cara não presta, gente, esse cara não presta, qualquer pessoa vê que esse cara não presta. E a Beamon falou que isso vai ser resolvido de maneira jurídica, porque isso foi danos morais. A menina até chegou a apagar o vídeo, por isso que eu falei pra vocês lembrarem dessa informação que o vídeo foi apagado. Eu não sei se foi por causa disso, por alguma questão de processo, porque, novamente, a menina não falou nada demais. Nesse pronunciamento, ela também fala que, pra vocês que são parasocial, aí as pessoas ficam, não é que a gente é parasocial, é que a gente gosta de você e a gente não quer que você se enfie num relacionamento com esse cara completamente estranho e tóxico. Então, pessoal, basicamente o que a gente tem é isso. O vídeo ficou super longo. Espero que vocês tenham conseguido entender. É uma fofoca bem curtinha, não tem muito o que colocar. Diariamente tá saindo várias meninas do buraco da parede falando que já ficaram com ele. Muitos são falsos e muitos são verdadeiros, que tem provas. Então, sei lá, eu acho que você ficar com uma pessoa que sabe que você sabe que traiu, porque ele mesmo disse que traiu, e a ex dele também disse que traiu, é, é assumir um risco que você não precisa, porque, tipo, sei lá, vocês não estão num relacionamento de anos. Faz um mês que ela conhece ele e um mês que eles estão se relacionando. Então é entendível os fãs ficarem chateados por causa disso. Qualquer pessoa ficaria chateada por causa disso. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa é só hypar o vídeo, dar um like, virar membro e deixar um comentário. Beijo!